Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula e hoje a gente vai retomar dois conteúdos em FHE: Luz e Ciência e a importância do conhecimento científico e a empatia. Bora começar! No nosso primeiro assunto que a gente vai trabalhar na revisão é um vídeo que fala sobre luz, um vídeo do Nerdologia. Ele vai falar sobre o papel que a luz tem, que a luz teve na humanidade. E o primeiro exemplo que ele dá é o fogo, né? Uma forma de iluminação que a gente usou aí na sobrevivência da pré-história, por exemplo, para o cozimento, para a iluminação, para a proteção. E que no século XIX ele faz um salto temporal e ele vai falar de um problema da mineração inglesa do século XIX, que eram os mineiros dentro das áreas de mineração e as escavações liberando um gás explosivo. E aí um químico resolveu o problema. É aí que ele começa a falar sobre o papel da ciência em relação ao exemplo do fogo, em relação ao problema que aparecia. E aí esse químico, auxiliado pelo Faraday, criaram uma tela metálica que cobria a chama, que continha o fogo e que dispersava o calor, sem explosão dentro de uma área de mineração. Tudo isso baseado no que ele chama de princípios do método científico. O que hoje a gente chama de ciência, ela é baseada em algumas estruturas. E aqui no vídeo ele vai falar sobre que esses químicos eles fizeram uma série de como se fosse um passo a passo, né? Observação, experimentação e analogia, que é o que a gente vai conhecer como ciência. E o vídeo então fala que a ciência é uma maneira intencional de não só entender a natureza, como foi o caso ali do problema de mineração, como também manipulá-la e controlá-la, até salvando vidas, que foi o caso ali dos mineiros no século XIX, já que aquela tela metálica cobria a chama, ou seja, conseguia iluminar dentro da mina, continha o fogo, você não perdia esse calor e essa iluminação e dispersava o calor sem explosão nenhuma, salvando aí milhares de vidas. Então, perceba, a luz como algo, como uma ferramenta de trabalho e a ciência chegando para tentar resolver um problema em relação a ela. Poderíamos falar de qualquer outra coisa que a ciência aprendeu a manipular, aprendeu a controlar, justamente para facilitar, para melhorar a nossa vida humana. E aqui ele também fala no vídeo, ele dá o exemplo de Thomas Edison, que é um dos pioneiros da invenção da lâmpada, e que a ciência ela vai trazer inovações. É só você olhar ao seu redor quanta coisa foi inovada nesses últimos anos. Então, o vídeo ele quer te mostrar a importância da ciência e que ela não só criou novas formas de luz, como a lâmpada elétrica, como o LED, como as lamparinas, qualquer forma de iluminação, como também se transformou na melhor forma que a gente criou conhecimento, que a gente cria conhecimento. Então, esse vídeo ele quer te fazer refletir sobre a importância da ciência, sobre a importância do método científico, a importância de valorizar os nossos cientistas ou as nossas cientistas. Então, é esse olhar que o vídeo quer mostrar. Esse é o primeiro assunto revisado. Sobre empatia, então, o que é importante você lembrar? Basicamente, o que é empatia? O ato de se colocar no lugar do outro. E a gente tem várias implicações nisso, tem vários aspectos nesse momento. Olha só. No lado esquerdo aí, o que é empatia? Vontade de entender o outro, tirar um pouco da cegueira em relação ao outro, discutir e incorporar valores em relação ao outro. Então, é uma conexão com uma outra pessoa. E na parte de cima tem um conceito. O conceito de empatia é, em suma, em tese, em síntese, a capacidade de se identificar com outra pessoa a fim de compreender o que ela pensa e sente. Trata-se de compreensão emocional. Para adentrar o terreno empático é preciso antes aceitar as próprias vulnerabilidades e admitir que ninguém que encontrarmos, por melhor que seja, será perfeito. Tem uma outra frase pequenininha que diz o seguinte: sentir e compartilhar as emoções a partir da posição de uma outra pessoa. Só que no vídeo que a gente viu lá do Leandro Carnal, do lado esquerdo inferior, ele fala que eu jamais sentirei essa dor. O que ele quer dizer com isso? Eu posso me colocar no seu lugar, eu posso tentar ver as coisas a partir do seu ponto de vista. Só que por mais que eu tente fazer isso, eu não vou ter 100% a mesma dor que você está sentindo, porque você vê o mundo de um jeito individual. O seu corpo reage de uma forma diferente ao meu.
dependendo da situação. Então, a gente, por mais que nós exercitamos a empatia, ela não consegue trazer 100% o mesmo sentimento que a outra pessoa está sentindo. Talvez determinada situação te traga muita dor, mas no meu corpo, na minha visão, na minha mente, essa dor vem, mas não é da mesma intensidade, não é 100% igual, tá? Mas empatia a gente tem aí como uma virtude, se colocando no lugar do outro para tentar entender o que, que o outro está passando. E aí, como ser uma pessoa mais empática? Avaliar a sua perspectiva em relação ao outro, saber respeitar a opinião alheia, reconhecer as emoções, saber se comunicar, estar realmente disposto a ajudar. Então, o pontapé básico da empatia é pensar no outro, é pensar no outro ser humano. E também cultivar a curiosidade sobre o desconhecido, tentar entender como é que essa pessoa reagiu ou por que ela reagiu daquela forma, e eu vou tentar então dar uma mãozinha para ela, né? Dar uma ajuda para ela. É isso por hoje. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.